Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança e o formato da pessoa que desenvolve essa liderança. Teve uma época que se acreditava que a liderança ela se expressava de uma única forma. Inclusive, até hoje eu vejo testes e vejo às vezes trabalhos que são feitos com liderança em que você associa a liderança a um aspecto mais diretivo, aquele estilo de liderança de comando e controle, de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas ao longo dos últimos tempos, o conceito de liderança foi revisitado. E hoje a gente sabe que liderança, na verdade, tem muito mais a ver com um processo, uma função, um estado, um papel, do que necessariamente uma forma de se comportar, né? Inclusive, se você for olhar diferentes literaturas, diferentes autores ou referências nesse assunto, você vai ver diferentes formas de se descrever a liderança. Mas o que a gente não vê é o enrijecimento de uma única forma de se comportar na liderança, né? E apesar disso, hoje, talvez para algumas pessoas já ser meio básico, já ser meio dominado, para muita gente ainda não é. Até porque a gente é treinado, ou a gente se espelha em pessoas que ainda têm um formato de liderança mais antigo, desse manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aqui tem 2 ou 3 questões muito importantes que a gente precisa considerar. Talvez a primeira delas seja o fato de que a gente não pode se considerar líder ou não líder porque nos comportamos de uma forma mais ou menos diretiva. Segundo, a gente precisa entender que pessoas vão nos rotular dessa forma. E a gente tem que perceber, na verdade, qual é o nosso formato e como a gente expressa a nossa liderança. E o terceiro ponto é que o nosso cérebro é plástico. Houve uma época em que se acreditava que as pessoas formassem os seus comportamentos ou as suas capacidades até por volta dos seus 7 anos, enfim, mais ou menos nessa época. Mas a grande verdade é que não. Nós somos capazes de formar novas memórias e, portanto, novas habilidades até o final da nossa vida. Sim, essa capacidade ela vai diminuindo de intensidade por questões biológicas, como as nossas funções fisiológicas vão envelhecendo, assim também a nossa capacidade de gerar novos neurônios, que é a neurogênese, e gerar novas memórias, novos hábitos, que é a neuroplasticidade, tá bom? E aí eu queria trazer um exemplo para vocês. A gente tem sempre na nossa carreira alguns exemplos meio icônicos, né, que nos levam a embasar muitas das coisas que a gente acredita que a gente faz. Eu me lembro logo que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, eu me lembro uma moça que chegou para mim, ela tinha passado por um processo de consultoria de carreira e tinha sido feita uma avaliação, um assessment nela. E o assessment deu um resultado muito chato, porque ela era gestora já. E o assessment falou que ela não tinha perfil de liderança. Então ela chegou para mim muito chateada, dizendo, olha, eu não tenho perfil de liderança, não sei o que fazer, porque eu lidero, eu sou gestora. E a gente começou a trabalhar no coaching e começou a descobrir o formato dessa pessoa. Qual que era a identidade dessa pessoa, os valores dela, as forças dela, enfim. E a gente descobriu que o estilo de liderança dela era diferente daquilo que aquele assessment tinha como referencial para definir o que era liderança. Com isso, ela entendendo quem ela era e qual era o estilo de liderança dela, ela fez os ajustes necessários, ela pensou o que ela tinha e como que ela usaria isso, e pensou o que era necessário desenvolver e como ela desenvolveria, e a partir daí ela então definiu e passou a exercitar o seu estilo de liderança. Depois de um tempo eu falei com ela e ela estava extremamente feliz, bem sucedida e bem avaliada na posição dela. Portanto, gente, back to the basics. Liderança, a gente fala aqui com líderes, né? Liderança não é uma coisa só, é um processo, é um estado, é um conjunto. Nós aqui a gente define como uma macrocompetência composta de diversas microcompetências. É possível mudar?
É possível você ser líder dentro do seu próprio formato. E fica então mais essa dica para sua reflexão e para suas tomadas de decisão. Qualquer coisa a gente está por aqui. Tchau!